Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, aos alunos dos sétimos anos. Então vamos para mais uma videoaula agora falando sobre fenômenos naturais, né? Como vocês podem ver, eu estou no ambiente escolar, estou sozinho aqui, por isso que eu estou sem máscara. Mas estou usando fone de ouvido, então espero que tenha pouco eco nessa ligação, nessa gravação, nessa videoaula. Então espero também que o vídeo fique não muito longo. Então, primeira coisa sobre fenômenos naturais, vocês estão recebendo um texto, vão receber essa videoaula e vão receber novamente um formulário, uma atividade no Google Forms que vocês basta responder e que vocês vão receber a cópia no e-mail e depois posteriormente a correção. Então, rapidinho, o que são fenômenos naturais? Fenômeno natural é um acontecimento não artificial, ou seja, é um acontecimento que não é provocado pelo homem. Então, uma chuva, uma tempestade, uma grande ventania, tudo que não for provocado pelo homem, eu chamo de fenômeno natural, fenômeno da natureza. Porém, quando a gente estuda esse tópico, a gente vai focar em grandes acontecimentos, tá? A gente não vai falar de uma garoa, por exemplo. A gente vai falar de tsunamis, de vulcões, que a gente chama de desastres naturais. Faltou uma aspas ali depois de naturais, tá? Então, a gente vai focar nesses desastres, em três, nem diria desastres, né, mas três grandes acontecimentos, que são os vulcões, os terremotos e os tsunamis. Então, começando com os vulcões, o vulcão é uma estrutura geológica, vocês estudam muito vulcões em geografia, né? E aí estão as partes do vulcão. Tem a nuvem de cinzas e gases, né? Tem a cratera, tem o cone do vulcão, chaminé secundária, como vocês podem ver, as câmaras. E tem esse magma que ele é expelido do vulcão. Esse magma, quando ele se resfria aqui na superfície, ele vira rocha. Que rocha? Rocha magmática, né? Que a gente chama rocha ígnea. Esse magma também, quando ele vem para a superfície, quando ele sai do vulcão, a gente chama de lava. Fora isso, muitas pessoas esquecem dessa nuvem de cinzas e gases que podem cobrir esses locais onde existem esses vulcões ativos. E essas nuvens acabam por modificar, inclusive, o clima dessas regiões, né? Acho que é uma abordagem que às vezes não é muito enfatizada em algumas aulas. Então eu vou ler aqui junto com vocês. São estruturas geológicas, as quais representam um tipo de montanha, né? Parece uma montanha, geralmente em forma de cone, que possui uma abertura na crosta terrestre. Nela ocorre o fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático. O magma sai de dentro do vulcão. Quando chega na superfície, a gente já chama de lava. Cinzas e gases que vêm da onde? Do interior da Terra para a superfície. Isso daí nós já estudamos, né? As camadas do nosso planeta, enfim, a crosta terrestre, e depois o que vem mais embaixo, até chegar ao núcleo. Tudo isso é conteúdo das aulas passadas. Só dar uma repassada no que nós já estudamos. E os vulcões, então, vulcanismo, o nome vulcanismo que aparece muito em texto, é o vulcão ativo, é a atividade pelo qual ele expele, ele retira esse magma e atinge a superfície da Terra, né? Esse magma que às vezes está muito líquido, às vezes está um pouco mais gasoso por conta das cinzas, sólido, enfim, independente do estado físico dele, ele atinge a superfície da Terra. Falhas tectônicas, a última aula foi sobre placas tectônicas, né? As falhas, as fendas, são locais onde a placa tectônica não consegue atingir, ou mesmo entre as placas tectônicas. Nesse espaço, geralmente, é onde aparecem os vulcões, né? Onde existe esse espaço para tirar esse material, esse magma que está um pouco abaixo da crosta, para chegar até a nossa superfície. Então aqui no segundo item fala que libera gases, vapor de água, poeira e lava, e tudo isso pode formar um novo clima, pode modificar o clima do planeta. Então na terceira, vou usar minha canetinha aqui para facilitar um pouquinho mais. Então aqui, ó. No terceiro item, então
Dessa forma, na atmosfera, o magma, que passa a se chamar de lava, já falei isso antes, resfria. Então, quando esse magma se resfria, ele forma rocha. Rocha magmática, rocha ígnea, que também já foi matéria anterior, que nós já estudamos os tipos de rocha, né? Temperatura extremamente alta, pode chegar até 2000 graus Celsius, que é muito, muito, muito grande essa temperatura. Então, no quarto item aqui, a atividade vulcânica, além de causar destruição em massa, gera muitas mudanças climáticas devido a essa quantidade de poeira, essa nuvem, esses gases que saem dos vulcões. Isso realmente modifica a temperatura da região, o clima da região. E quando eles estão na água, em águas rasas, né, tem até um nome, que é os hotspots, né, que nem passei para vocês, mas quando essa atividade vulcânica, quando esse vulcanismo acontece em águas, pode formar ilhas, porque vai emergir, né, esse material magmático, vai ficar em cima da água, vai endurecer, vai enrijecer, vai ficar sólido e vai formar ilhas. Por exemplo, Havaí, Islândia, Ilha de Fernando de Noronha, todas elas foram formadas há milhões de anos atrás, obviamente, porém, devido à atividade de vulcões, de pontos quentes, né, que existiam no meio do oceano. Então, segundo pesquisas, existem 500 vulcões ativos ao redor do mundo, alguns com mais atividade, outros com menos atividade, outros há muito tempo inativos, mas com potencial de serem inativos. E existem os vulcões extintos, que não vão ter mais atividade nenhuma, que estão no meio de uma placa tectônica, por exemplo, os vulcões localizados na história do planeta no Brasil, estão totalmente extintos, né? O Brasil, o último item lá, localizado no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, matéria da aula passada, está caindo toda hora meu fone, né? Matéria da aula passada, não apresenta nenhum vulcão ativo. Entretanto, possui o vulcão mais antigo do mundo, da Amazônia, com cerca de 1,9 bilhão de anos. O Brasil, por estar hoje no meio da placa tectônica, ele não tem grandes perigos de aparecerem, por exemplo, tsunamis, terremotos, que a gente vai ver em seguida, e também não tem vulcão ativo. Pelo menos nessa parte natural, o Brasil tem muita sorte, né? Continuando aqui, vamos falar do nosso próximo item, que são os terremotos, né? Também chamado de sismo, fenômeno geológico característico por uma forte e rápida vibração na superfície terrestre. Essa matéria até a gente vai falar muito rápido, porque todo mundo aqui sabe, todos vocês sabem o que é um terremoto, né? A vibração e tudo caindo. Apesar que nós aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, a gente não sofre, nunca passou por isso, mas a gente sabe o que significa esse fenômeno natural. Então, o terremoto ele pode ter como causa o choque de uma placa tectônica subterrânea. Então, quando as placas se chocam, obviamente vai causar um tremor. Por menor que seja esse choque, vai causar um grande terremoto. Se for no oceano, a gente vai ver depois, vai causar uma onda gigante, que a gente chama de tsunami. Isso daí a gente consegue fazer, a gente já fez várias vezes aqui na Aquiles, alguns modelos de tsunamis na nossa feira de ciências, né? Então, o terremoto pode ter como causa, de novo, continuando, né? Pode ter como causa o choque das placas tectônicas subterrâneas, a erupção de um vulcão. Se um vulcão ficar ativo, obviamente, vai ter um tremor, e esse tremor também eu posso chamar de terremoto. Deslocamento de gases no interior do planeta, uma situação mais difícil de acontecer, mas pode acontecer também, porque existem gases abaixo da gente, e essa movimentação pode causar um terremoto, mas não tão grande quanto o terremoto quando tem o choque das placas tectônicas. E esse terremoto ocorre então dessas falhas na superfície, deslizamento de terra também, que embaixo da gente tem muita terra, né? Então, algum deslizamento de terra pode causar um terremoto em alguma região. E, como eu já disse, quando ocorre no mar, pode levar a tsunamis. A energia liberada, estou aqui no terceiro item, né? Para vocês acompanharem comigo.
A energia liberada por um terremoto é muito grande, provocando estragos e muita destruição. Vocês já devem ter visto vídeos, fotos. Tá? Eu poupei aqui a gente de algumas fotos, de alguns vídeos terríveis que aconteceram, por exemplo, em regiões dos Estados Unidos, no Japão, no Oriente Médio, enfim. De acordo com a intensidade, então, essa escala Richter fala muito na televisão, né? Aconteceu um terremoto com a escala Richter tal. A partir de 0 a 9, a partir de 7 é um terremoto de grande magnitude, que a gente chama. Um terremoto muito forte. Então, de novo, o Brasil está localizado numa região favorável, porque não tem vulcões na nossa região, nós estamos no meio de uma placa tectônica, a gente não está entre uma placa tectônica e outra. Mas acontece terremotos, pode acontecer terremotos de intensidade baixa, de 1 a 3 graus, por conta dessa acomodação de terra, né, desses deslizamentos de terra que acontecem um pouco abaixo de onde nós estamos. Por fim, vamos falar então das tsunamis, que são grandes ondas gigantes, destruidoras também, atingem as regiões litorâneas que estão sujeitas a elas e causam muitas mortes, muita destruição. São geradas por terremotos ou outros eventos geológicos. O evento geológico mais importante para a ocorrência da tsunami é quando uma placa encosta em outra. Quando uma placa se choca em outra, no oceano vai causar uma tsunami de grande proporção. Então, como eu disse, provoca, que eu estou aqui no segundo item agora, provoca a invasão de áreas litorâneas por ondas gigantes que rapidamente destroem tudo que encontram. Então existem vídeos, eu vou passar para vocês um esquema aqui, né, uma animação. Preferi não passar um vídeo real porque são situações extremamente tristes mesmo, né? E nós já estamos numa época não tão boa para ficar vendo esses desastres. E existe uma definição, né, que a onda pode ter que ter comprimento de 10 a 500 km, eu pergunto isso nas atividades, e tem um período de formação relativamente lento, de alguns minutos. Então o normal é o seguinte: se as ondas normais estão chegando até um determinado local, o tsunami precisa ganhar força. Então o que acontece? A maré vai baixar, então ela vai recuar bastante e vai sendo formado o tsunami. Então, o normal é, com o recuo da maré, a água vai lá para baixo e de repente vem com tudo uma onda gigante invadindo toda a região litorânea. Vocês vão ver na animação, a animação vai passar um pouquinho sobre isso. Então, existem várias causas de tsunamis, então processos gerados de atividades vulcânicas que acontecem nos oceanos, algum deslizamento de rocha, material, gelo no mar, mas o principal fator realmente é a atividade tectônica, como vocês podem ver aqui no esquema. Esse esqueminha aqui, uma placa se choca na outra, levando a formação, deixa eu pegar minha caneta de novo, levando a formação de uma onda gigante. Vou tentar agora passar o esqueminha para ver se dá certo. Olha aí. O choque de uma placa tectônica causa então a onda gigante. E essa onda começa a tomar força. E a maré vai recuar. Ó. Olha como recua. Então vem uma calmaria antes da grande destruição. Algumas aves já, né, pelo seu instinto, já sabem que está acontecendo alguma coisa errada. E vem a onda destruidora. E em seguida uma outra onda, vocês vão ver.
então chegou ao fim a apresentação, né? Então só para vocês terem uma ideia o que é um tsunami. Tudo bem então, gente? Espero que vocês tenham uma boa atividade e a gente volta depois com mais vídeos sobre a matéria de vocês mesmos, dos 7º anos. Tá? Um abração, beijão, fiquem bem, se cuidem.